Aconteceu. Pronto, aí. Agora foi. Então, pronto. Estamos oficialmente gravando. E aí? Então, recomeçar rapidão. Sou professora de inglês do cursinho, meu nome é Sofia. E, enfim, eu dei uma olhada nas provas de 2018, 2019 e 2020, que são as últimas provas e foram as provas que começaram a ser feitas pela VUNESP, porque antes era feito pela PUC, então prova diferente, jeito diferente, enfim, aquela coisa. E é o seguinte, primeira coisa que eu queria falar para vocês, não dá, tá, numa revisão, para eu ensinar inglês para vocês, assim, de uma maneira rápida, né, tipo assim, vamos aprender uma língua nova, porque, né, eu vou falar algumas coisas pontuais para o vestibular e vai ficar nisso, né. Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que é a parte mais chata, assim, para quem sabe um pouco de inglês ou para quem não sabe inglês é mais chato ainda, porque fica naquele meio do caminho e, enfim. Só que o que eu queria dizer é que são 10 questões de inglês, que na prova representa 20% dela. Então, assim, é muita coisa. Comparado ao inglês nos outros vestibulares, que tem 90 questões, então, né, bem mais, assim, tranquilo, né, você distribuir o número de questões com 90 questões, né, com, se eu não me engano, 50, fica pouco, né, então, assim, são poucas questões e todas as matérias têm um peso muito grande. Então, assim, o que eu queria dizer é, prestem atenção nas dicas, mesmo que você não saiba nada de inglês, zero, assim, zeradinho. Presta atenção, porque às vezes o que eu vou falar para vocês vai ser o que vai ajudar a resolver essas questões e a passar na frente de um monte de gente, né? Que é o objetivo, é que vocês passem no vestibular. Então, vamos lá. No ano de 2019, eles fizeram um texto para as 10 questões. Então, era um texto longuinho, para as 10 questões. Nessas 10 questões, 5 eram completamente Ctrl+V, Ctrl+C do texto. Ou seja, eles pegavam um pedacinho do texto, ou eles deixavam no inglês mesmo, ou eles colocavam em português, traduziam esse pedacinho, e te perguntavam, tipo assim, o que fala antes desse pedacinho? Ou o que fala depois desse pedacinho? Ou esse pedacinho significa o que para você? Então, assim, era literalmente Ctrl+C, Ctrl+V do texto. Então, o que eu posso te dar de dica nesse tipo de questão que vai ter em 2020, porque a prova é bem, né, bem quadradinha em relação a isso. O que eu posso dizer é, se estiver em inglês, mais fácil. Não porque a língua é mais fácil, nada disso. Ela até é, mas não é por isso. É porque é mais fácil até você procurar aonde está no texto. Aí você só lê o comecinho ou lê embaixo, né? Se ele pedir antes, se ele pedir depois, se ele pedir o que o trechinho está falando, é mais fácil. Você vai lá, procura 3 palavras juntinhas, achou, e aí você acha a resposta. Se for em português, você vai ter que fazer uma pequena tradução na cabeça. Se você não sabe muito inglês, vai pelas palavras que você sabe mais ou menos para você ir caçando. Ele geralmente fala assim: olha, essa frase aqui do terceiro parágrafo, essa frase aqui do quarto parágrafo, para te ajudar a procurar ela no tempo que você vai ter. Então, isso é bom, isso é positivo, porque ele vai te falar pelo menos que parágrafo que você está. Então, vai ajudar um pouquinho, pelo menos, a vocês procurarem as questões. Então, assim, vai ter de 3 a 5 questões, porque o de 2020 foi a mesma coisa, um textão longo, 3 questões só Ctrl+C, Ctrl+V, você tinha que só procurar ali as palavras e descobrir o que estava falando. Então, de 3 a 5 questões, ou seja, quase metade ou metade da sua prova de inglês vai ser só isso. Então, é uma parte bem tranquila. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ler todo o texto depois ler as questões, vai com calma, né? Não corre, tal, faz. Se você é o tipo de pessoa que tá manjado de vestibular e já lê as questões primeiro antes de ler o texto, só presta atenção, porque geralmente ele pede um pouquinho antes daquela frase, um pouquinho depois. Às vezes você vai muito na correria para querer terminar os exercícios e aí você não vê que tem que ser só um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, só uma dica para vocês não errarem por bobeira. Depois disso, na prova de 2019 e 2020, tiveram questões com advérbio. A gente vai falar de advérbio daqui a pouquinho.
Depois, na prova de 2019, teve uma questão sobre conjunção, uma questão sobre verbo, no caso, o verbo will apply, de aplicar, vai se aplicar, né? Na de 2020, teve o textão, mas teve um quadrinho depois. Então, teve o texto para 8 questões e o quadrinho para 2 questões. Quadrinho é aquela coisa de, assim, ou vai ser Garfield, ou vai ser um que parece um cara, tipo, idade média, assim, meio... Idade média não, Ai, Jesus, meio nórdico, assim, gordão, que ele sempre vai estar bebendo num bar, ou falando com a mulher dele, tem esse coisa, ou vai ser tipo Mafalda traduzido para inglês. Não vai sair muito disso, vai ser sempre alguma coisa assim. E aí vai ser questão interpretativa do quadrinho, e às vezes, no caso de 2020, eles fizeram uma pegadinha, porque no textão eles perguntaram uma coisa sobre o pronome it. E no quadrinho do Garfield, ele pergunta de it de novo, só que o it está com outro sentido, não o sentido de pronome. Então, assim, eles fizeram esse joguinho para ver se você tem esse conhecimento amplo, tipo, não só assim, eu sei it num sentido, você sabe it em vários sentidos. Na de 2019, tiveram 3 questões sobre advérbio, né? Na de 2020 não teve questão adverbial, teve questão de pronome, e na de 2019 também teve questão de pronome. Como não dá para revisar tudo, né? É impossível, nem se eu tivesse todo o tempo, né? Não dá para fazer, sei lá, 5 anos de inglês em, sei lá, uma semana. Eu resolvi separar 2 coisas para gente. Eu resolvi separar pronomes e advérbios. E dou a dica para vocês, se vocês quiserem revisar um pouquinho antes, dar uma olhadinha sobre conjunções. Sempre é bom, tá? De resto, a prova de inglês é uma prova interpretativa. Então, tem lá o texto, leiam com atenção, leiam com calma. Não desesperem se tiverem palavras que vocês não conhecem. Vai ter palavras que vocês não conhecem, mas é normal. Provavelmente não vai ser a pergunta, não vai estar nem perto dessa palavra desconhecida, porque eles sabem que se a palavra é um pouco mais difícil, não vai ser todo mundo que vai ter acesso ao nível de inglês dessa palavra, ou às vezes, mesmo se você tiver um super nível de inglês, ainda assim vai ser uma palavra desconhecida, porque né, a gente não sabe todas as palavras de todas as línguas. Então, assim, não se preocupem, não desesperem, o negócio é ter calma, ler com atenção, fazer as questões tranquilo e pensar nisso. Pronome, advérbio, conjunção e prestar atenção na interpretação de texto. Então, vamos lá. Sobre pronomes. Bem, pronome, a gente tem os pronomes, os subject pronouns, que você vai falar tipo assim, eu, ele, eles, elas, nós, vós, que os objective pronouns, que você vai falar, tipo, me, you, him, her, né? De tipo, eu, ele, mas no sentido de você estar falando sobre mim, sobre nós, sobre eles, sobre, né? Os possessivos, que a gente não vai falar, porque, enfim, nunca vi cair, então vamos, né? E os reflexivos, que também não vi cair, mas se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês colocarem pronouns lá no Google e colocar imagens, já tem as coisinhas, e no arquivo que eu disponibilizei lá no grupo, já tá com uma tabelinha com todos eles, se vocês quiserem dar uma revisada, não tem nem que procurar, só tem que procurar a conjunção que eu não coloquei. Bem, a única coisa que eu peço é para vocês tomarem atenção com essa coisa de falar eu no sentido de I e eu no sentido de me. Então, assim, eu no sentido de I é tipo I will go to school, eu vou para a escola. Ou I am Sofia, né? Eu sou Sofia. E o me vai ser no sentido de tipo assim, do you like me? Você gosta de mim? No mim, tá? Não eu, mim, né?
O you, tanto faz, tá? Tanto como subject, quanto como object pronoun, é sempre you. O he fica him no object pronoun, então, he is funny, ele é engraçado. Ou, sei lá, I like him, eu gosto dele, então dele, dela. Quando é she, é her, às vezes as pessoas confundem o him com o her, tá? Então, him masculino, her feminino, tá? Tem até aquele filme Her, com o cara que fez o Coringa. Vou abrir aqui a janela porque eu tô pingando suor de calor. E os cachorros do meu vizinho estavam latindo loucamente, então eu estava com tudo fechado. Tem aquele filme Her com o ator que fez o Coringa. Então, é um filminho que ele fala sobre, enfim, ele se apaixona por um, tipo como se fosse um, aquela pessoinha que responde no celular, tipo Siri do iPhone. Então, ele se apaixona por ela e tudo mais, essa é a história. Então, se vocês forem pensar, lembrem do filme, lembrem que eu falei do filme, tá? Que ele se apaixona por her, por ela, pela mocinha do filme. Então, feminino. It, o it vai ser sempre it, tá? Tanto no possessivo, no subject, no object, todos. Sempre it, que o it a gente pode usar para várias coisas. Pode ser para objetos inanimados, tipo uma caneta, it, né? Então, tipo, grab it, pega isso, né? Pega essa caneta, it. Quanto para animais, tá? A gente aqui no português, a gente fala ele, ela, filho, né? A gente humaniza os animais. Eles não, tá? É it, como coisa, tá? Como meio que um objeto inanimado, porque não é humano. Depois tem we, nós, que vai ser us, tá? A segunda pessoa no plural também é you, então tem o you de você e vocês, que não muda. E they, que são eles, vira them para objective pronouns. Então, vamos só relembrar. O subject, que é I, you, he, she, it, we, you, they, nós estamos falando eu, ele, eles, nós, tal. Já o objective pronouns é meu, dele, dela, né? Dele, dela não, tipo, dele, dela também, mas, enfim, tem diferença. E depois vamos para advérbios. Advérbios é um mar de coisas. Vai ter advérbio assim, ó, para uma vida e meia. Então, assim, eu coloquei uma tabelinha lá no arquivo que está no grupo, que é uma tabelinha onde tem uma grande gama de advérbios, tá? O advérbio vai ser para descrever ou modificar um verbo. Eles geralmente eles estão antes do verbo, tá? Às vezes até aparece depois, mas vai ser numa estrutura de frase muito diferente, difícil, eu acho bem possível de aparecer. Então, sempre antes do verbo. Então, assim, onde que eu acho o advérbio? Antes do verbo, dá aquela procurada lá, que você vai achar antes do verbo. Para quê? Na tabelinha que eu coloquei, nós temos alguns exemplos. Para falar how, como, where, onde, when, quando, how much, quanto e how often, com que frequência. Então, por exemplo, eu posso falar I am in my house, eu estou na minha casa. Mas, se eu quiser, não é florear, mas assim, deixar mais específico, eu posso falar I am quietly far away in my house. Então, eu estou quieta, bem, tipo, longe na minha casa, tá? Então, eu acrescentei mais coisas para descrever o I am, no caso, eu estou, e in my house, né, que é onde eu estou, na minha casa, mas de uma maneira um pouco mais explicativa de onde na minha casa. Então, eu usei 2 advérbios, um de como e um de onde, para descrever um pouco mais a situação.
Então, vai ter uma gama enorme de advérbios. A maioria dos advérbios, eles terminam com ly, tá? Mas isso não quer dizer que todos eles são. Por exemplo, na prova de 2019, eles colocaram in other words, em outras palavras, o further, que é distante, e that, de aquilo, todos esses podem ser enquadrados como advérbio e nenhum deles termina com ly. Então, só para não ficar parecendo que todo advérbio termina com ly, não é uma verdade, né? Todo advérbio termina com ly. Mas uma maioria termina. Então, caso vocês vejam isso, quando eles forem perguntar, que eles pegam um pedacinho assim, do trecho da frase, sublinham ali a palavra e falam assim, essa palavra quer dizer o quê? Ou ela é o quê, né? Vocês fiquem atentos nisso, tá? Uma outra coisa que eles gostam muito de fazer, eles pegam a frase, sublinham uma palavrinha e falam assim, troca essa palavra, use um sinônimo dela. E, infelizmente, a gente não tem sinônimos.com.br lá naquele momento, né, que salva a minha vida acadêmica, para você ir lá e pesquisar um sinônimo da palavra. Aí você fala, acabou minha vida, vou desistir, vou levantar e vou embora. Não. Uma coisa que eu posso dar de dica para vocês é, se você sabe a palavra, respira, pensa no contexto dela, tá? O que ela quer dizer, mais ou menos, ela tá falando alguma coisa sobre, ela tá tipo dando alguma qualidade para aquela frase, ou ela está querendo acrescentar alguma coisa, ou deixar alguma coisa negativa ou positiva, enfim, dê uma olhada para você conseguir pensar naquelas questõezinhas ali que vão ter, né, as respostas, qual seria a mais adequada. Mas se você não sabe o que a palavra é, a dica é a mesma. Por quê? Porque ela vai estar num contexto. A única diferença é que se você sabe a palavra, você pensa só nela para pensar ali qual seria o melhor sinônimo. Se você não sabe a palavra, você vai olhar o entorno da frase para tentar sacar mais ou menos o que ela quer dizer e o que isso significa. Meus vizinhos voltaram a discutir, que eles gostam de falar bem alto todos os dias da minha vida. Estudar aqui é uma beleza. Enfim. E aí você vai, então, olhar o entorno da frase para, então, ter uma ideia do que significa aquela palavra para você ali tentar encaixar nas outras. Aí você fala assim, Sofia, não sei nada, eu não estou entendendo o entorno, eu não entendo as palavrinhas que estão dando ali de alternativa, não entendo nada. Essa é a hora maravilhosa que, se você prestou atenção no texto, com carinho, com calma, se você também olhou naquilo e fez ali os advérbios bonitinhos, ou os pronomes, ou as conjunções, ou os verbinhos lá que estão fazendo na pergunta, essa é a única pergunta que você pode chutar tranquilamente, porque você fez as outras. Muito mais legal você acertar 8, 9 de 10 do que você chutar o pau da barraca em todas, que, né, às vezes não dá muito certo, às vezes dá super certo, mas às vezes não dá muito certo, né? Então, para garantir, prestem muita atenção, com muita calma nas perguntas, tá? No texto, principalmente, lê com muita calma, com toda a calma do mundo, rápido, obviamente, você não vai ficar lá 30 minutos lendo o texto, mas leia com atenção, porque a maioria das questões, se você mata a maioria das questões, se você for bem em inglês, 20% da sua prova tá sabe, no perfeitinho ali para você passar. Falei sem parar, vou tomar uma água, um segundo. E, enfim, enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Porque a gente ainda tem mais 10 minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Gente, nenhuma dúvida? Eu não tenho acesso ao chat, então se alguém mandar no chat, eu não sei. Quer dizer, eu não sei nem se eu tenho acesso ao chat. Ah, eu tenho sim. Sou ruim com tecnologia. Nenhuma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nada? Alô? Não?
Me sinto falando com uma tela. É horrível isso. Eu queria ver a cara de vocês. É péssimo. Mas, enfim, EAD. Ué, gente, então é isso. Eu falei pro Ruston que ia ser super rápido a minha aula, mas é porque, assim, eu fui analisar as provas e é tudo interpretação de texto, basicamente. A interpretação de texto é difícil de ensinar, e ainda mais em pouco tempo, né? Mas essa coisa de ler o texto, ler a questão, ler o trecho do texto de novo, é, é o ideal, é o perfeito, pelo menos para minha aprendizagem, eu acho que é perfeito. Lê o textinho com calma, depois lê o que a questão quer, volta no trecho do texto e vê ali, risca, faz o que você quiser. Mas esse bate e volta é o que dá para você ver certinho qual que é o objetivo, né, do cara que está fazendo as perguntas quer de você, né? O que ele exatamente quer. E é isso, gente. Eu desejo uma ótima prova para vocês, muita calma, muito distanciamento social dentro do que der, muito álcool em gel, que pelo menos os ar-condicionados estejam ligados para vocês não tostarem no calor, e que vocês vão passar e vão virar os bichinhos nossos de 2021. Então é isso, gente. Eu posso parar a gravação? Ou eu não paro a gravação? Alguém? Thaís? Júlio? Você pode só encerrar a aula, fechar a aula, porque ele já vai automaticamente salvar no seu computador. Tem certeza? Absoluta? Tem. Deu certo com o Houston. Ok, não, beleza. É que eu caio de medo, né? De lá interminar. Qualquer coisa eu gravo falando a mesma coisa loucamente, sem problema. Então é isso, Não vai dar gente. certo. Boa prova, muita calma, e qualquer coisa eu vou estar lá no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, ou olharem as provas antigas e quiserem resolver alguma coisa comigo, eu estarei lá. Ok? Então, um beijo, bom resto de revisão para vocês e boa prova domingo.